Nós fizemos a leitura do livro de Mateus, né, capítulo 20, versículo 29 ao 34. Esses três evangelhos, cada um vai falar algo interessante. Mateus ele é um pouco mais preciso naquilo que ele menciona. Ele fala que tem 2 cegos à beira do caminho. E Lucas vai dizer que tem um cego. E Marcos vai dizer que também tem um cego à beira do caminho. Santo é o Senhor. Só que existe um detalhe nesse cego, que esse cego ele enxerga. Esse cego ele tem uma diferença. Os seus olhos materiais ele está apagado. Mas os seus olhos espirituais está enxergando. A Bíblia fala que tem uma multidão ao derredor de Jesus. Mas só que a Bíblia também fala que o cego ele faz uma pergunta. Quem é que está aí? Tem o quê? Não está gravando, não. Tá sim. E esse cego na beira do caminho, ele fez essa pergunta e responderam para ele. É Jesus. Santo é o Senhor. E esse Jesus, aqueles que estavam acompanhando Jesus, não sabia quem ele é de verdade. Só que o cego sabia. Porque todo hebreu sabe que ia ver o Messias. Então ele já reconhece a sua linhagem, filho de Davi. Ele já reconhece a sua genealogia. E essa genealogia, ele já reconhece que esse é o Filho de Deus. Santo é o Senhor. E esse Filho de Deus estava diante dele, estava passando próximo a ele. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do... Então quando você olha o caminho, todo o caminho, ele geralmente ele está o quê? Limpo. Mas na beira do caminho tem o quê? Sujeira. Só que se você prestar bem atenção, esse cego, ele não é um cego comum. Ele é um cego que ele tem uma capa. E nessa capa tinha os dizeres do seu pai. E o nome desse cego, a Bíblia fala para nós que o nome dele é Bartimeu. E Bartimeu, quando você faz a tradução do significado do nome, é filho de Timeu. E o nome do pai dele era Timeu. Você entende isso aí? Glória a Deus. O cego ele tem nome. O cego ele tinha uma capa. O cego tinha uma autoridade para seguir pedindo esmola. Você vai pedir esmola dentro da cidade ou na beira do caminho? Dentro da cidade. Ele pediu na beira do caminho. Porque todo mundo que entra e sai vai ter que dar uma moedinha para ele. E quem já está dentro da cidade já gastou quase. E ele está na beira do caminho. Santo Senhor. Ele gosta. Santo Senhor. Agora você vai ver que tem algo interessante. Deixa eu botar aqui, não perturbe. Você não tem não perturbe não, né? Tem. Ele ainda... Paternidade. Você vê que existe uma paternidade ali, né? O nome dele é Bartimeu, o nome do pai é Timeu. Timeu, ele era um general de guerra. Uma pessoa que tinha autoridade naquele lugar. Só que seu pai, pela lenda que é contada, ele foi morto pelo exército romano. Só que isso não é biblicamente, isso não está na Bíblia. Existe uma lenda que rola ao derredor
desse Bartimeu, que após o seu pai ser morto, que se rebelou pelo exército romano, cegaram ele. Mas isso não é biblicamente, não está na Bíblia. E também não podemos seguir essa linhagem que Bartimeu foi cego. Cegaram ele. Porque fica um folclore ao derredor dessa história. Porque Bartimeu não tem um contexto que explique quem ele era. Só fica lendas. E a gente não vai se apegar a lendas. A gente só se apega a detalhes que de fato está na Bíblia. Amém. Então Bartimeu ele tem um pai. Existe uma paternidade. O que é paternidade? É uma qualidade ou condição de pai. Ou um vínculo sanguíneo. Isso que é paternidade. Então, eu e você temos um vínculo com Deus. Através do sangue de Jesus. Então, você tem uma paternidade. Você tem paternidade. Você tem um vínculo com Deus por causa do sangue de Jesus. Essa é uma qualidade de pai. Né? Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. E Timeu foi um militar morto por Roma. Né? Só que algo interessante. Né? Ele tinha uma capa. Capa é a autorização para pedir esmola pelo governo. Ele tinha uma capa. Ele tem uma legitimidade para ficar na beira do caminho pedindo esmola. E ninguém poderia bater nele. É o crachá de hoje. É o quê? O crachá de hoje. O crachá de hoje em dia. Depende do que ponto que você vai avaliar essa capa. No final da história, ninguém vai querer essa capa. Quando terminar de passar a mensagem, ninguém quer essa capa. Eu já estou desistindo. Porque essa capa ela vai ter alguns significados. E essa capa, você vai perceber que ele vai se desfazer dela. Glória a Deus. Ele vai precisar se desfazer da capa. Você compreende isso? Só que a Bíblia fala que tem 2 cegos na beira do caminho. Só que os outros 2, com o ponto de vista deles, só falou do milagre que aconteceu na vida de um deles. O outro não teve milagre. O outro ele some da história. Só que Mateus foi preciso. Mateus disse que tinha 2 cegos à beira do caminho. Já Lucas foi pontual e disse: tinha um cego de Jericó. Tem uma localidade. Só que naquele lugar existia 2 Jericó. A Jericó velha e a Jericó nova. Que dava na média de alguns quilômetros. Se eu não me engano, acho que 24 quilômetros de distância de uma para outra. Assim. Nessa época eu falava quilômetro ou léguas? É quilômetro também. Não, na verdade não é nem quilômetro. Ali eles davam como... Acho que é léguas, né? Léguas. Não, nem léguas não é. Se você ver coisa na Bíblia, tem um a outro nome. Só não é de um estado para o outro. Corvados. Isso mesmo. Era Covados, né? Tinha questão de Covados. Porque não tinha essa medida ainda, porque não foi levantado os matemáticos, né? No decorrer da caminhada. Só que preste bem atenção. Existe o cego, que tem uma cegueira material, e tem um cego, que é uma cegueira espiritual. Esse cego, ele tinha a cegueira material. E o outro tinha a cegueira espiritual. Qual que faz mais efeito? Qual que vai ter uma mudança mais rápida? A espiritual ou a física? Quem sabe responder essa? A espiritual. Mais rápido é a física, né? Quem mais? Quem dá mais? Eu acredito também que seja física. Né? Porque Quem dá mais? ficou A vendo. física, porque assim Mas que Jesus tocou, ele foi certo. E o outro não achou
não encontrou Jesus para Pronto. pedir para ser salvo. É, bem essa pegada aí. Então votaram, né? 3 votos para seguir a física. E os outros se absteve do voto, né? Vamos errar. É, eu ia pensar. Tá com medo de errar. Espiritual, então, 1, 2, 3, filho. 2 Você espirituais. tem o quê? 2 espiritual? Quem votou espiritual? Tinha E Zé. Espiritual também. E Ellen, espiritual. E Eva, você vai ficar na beira do caminho ou como é que é? Vai ficar no mesmo sentido, é perigoso. Então vamos lá. A cegueira melhor é a cegueira física. Porque quem está cego espiritual não vai querer mais ajuda. Agora eu entendi. Até eu achei que era em outro sentido, porque Eu você estava também. perguntando, não nesse daí. Eu também. Não. Por isso O que eu objetivo é esse. Qual era a melhor? Glória a Deus, eu entendi. Porque quem está cego espiritual vai querer ajuda mais para quê? Se está cego, já está cauterizado. Mas quem está cego só no material, por alguma consequência que ocorreu que nós não sabemos o que foi, a primeira oportunidade que você vai dizer o quê? Eu quero ver. Eu quero vir. Foi o que ele fez. Eu quero ver. E ele viu. Que a fé dele E a sua fé te salvou. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Então, você vai encontrar esses 2 tipos de pessoas na igreja. Aqui vai ter a fé, a cegueira física e a cegueira espiritual. Quando a pessoa já está com a cegueira espiritual, ela vai ficar estagnada, ela vai ficar parada. Ela não vai fazer mais nada. Ela já está cega no espiritual. Tudo que o diabo ele quer fazer é o quê? Ele quer cegar a pessoa. Para que a pessoa não saiba para onde está Indo. Pronto. É tudo que o diabo quer. Se ele consegue acertar os olhos espirituais daquela pessoa, ela para. Ela não vai pedir mais ajuda. Porque cegou espiritual. Quando ela ainda cega no material, ela ainda vai ficar guardado alguma coisa na mente dela. O seu ouvido, ele vai se desenvolver mais. Porque agora você vai trabalhar em cima de som. Ondas sonoras. E por isso que esse é o cego que enxerga. Porque quando ele ouviu que havia passos e uma quantidade de pessoas, e o que é que ele faz? Quem está aí? Alguém se esbarrou nele, alguém passou perto dele. Ele falou, quem está aí? Porque para ter uma quantidade de pessoas seguindo, tem alguém importante aí. Quem está aí? Então esse é um cego que reconhece a autoridade. Ele reconhece a autoridade. E quando ele reconhece a autoridade, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quando ele descobre o nome da pessoa, ele fala o quê? Esse é o filho de Davi. Vocês não sabem quem é, mas eu sei quem ele é. Já me falaram quando eu era pequenininho, já me falaram do Messias. Já me falaram que ele é o filho de Deus. Glória a Deus. Já me disseram que ele ia tirar o pecado do mundo. Já me disseram que ele ia ter um bastão para reger toda. Mas quem é o filho de Davi? Ia ser rei. Rei eterno. Glória a Deus. Santo. Então ele reconhece a linhagem de Davi. Porque ele sabia o que era. Ele entendia o que era. É por isso que Jesus vai lá e para. Jesus parou. Quando Jesus parou, ele fala, traga ele aqui. Trazer ele. Só que para você chegar até Jesus, você vai ter que se desprender de algumas coisas. Ele teve que se desprender do título que ele recebeu. Ele estava com aquela capa, mas aquela capa representava miséria na vida dele. Aquela capa representava o passado que constrangia ele. Aquela capa. E quem é cego, quando descobre que alguém te chamou, você vai devagar ou você vai correndo? Você vai querer ir mais rápido, né? E se você...
E se você levar a capa, você vai tropeçar. Deixa a capa e vai. Então ele precisou se desfazer de uma paternidade, de uma autoridade que ele recebeu, para receber a autoridade que poderia mudar a vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quem ia ficar de frente para ele tinha mais autoridade do que aquela capa. Aquela capa representava um significado de miséria. Porque ele estava na beira do caminho. Quem está na beira do caminho quer encontrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Você entende esse negócio? Santo é o Senhor. Esse é o Ronaldo. Deus, ele é bom. Só que nessa caminhada você vai precisar de algumas coisas. E agora que a gente vai começar a entrar. E agora é que vai ficar bom o negócio. Aleluia, Jesus. Santo é o Criador. Santo é o Senhor. Cego de Jericó, né? Ele ainda recebe o nome Cego de Jericó. Jericó quer dizer perfumado. Um lugar perfumado. Ele é um cego perfumado. Agradável. Poxa, ele era mendigo, né? Ele era até encontrar Yeshua. Glória. Ele era um mendigo. Primeira lição. Ele é um cego que tinha visão. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Um cego que tem visão. Segunda lição. Ele se humilhou. Glória a Deus. Ele se humilhou para chegar até lá. Terceira lição. Ele é uma pessoa perseverante. Quando você está perto de alcançar algo, vai ter alguém que vai tentar embargar a sua carreira. Vai ter alguém que vai dizer, não grite não. Não clame não. Deixe de gritar, deixe de ser besta, quer aparecer? Você entende isso? Só que ele reconheceu, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia, porque ele está precisando de quê? De misericórdia. Porque ele está na miséria. Ele precisa de misericórdia. Santo é o Senhor. Eu estava lendo essa passagem e aí eu li. Aí eu falei, não. Aí eu fui para as referências. Aí comecei a ler as referências. Aí fui tocando barco, né? Aí fui passando, aí fui indo adiante. Aí ouvi Deus falar assim, volte. Aí eu voltei. Aí eu falei, se é para voltar, agora eu vou anotar. Porque vai ter segredo aqui. Vai ter mistério desse negócio. Aí eu voltei e tinha mistério. Você entende isso? Às vezes a gente passa por uma passagem que já leu, mas às vezes não faz muito sentido, né? Mas existem códigos na Bíblia. E quando você descobre um código, você recebe uma revelação. Existem códigos. E eu não posso mais ler a Bíblia por ler a Bíblia. Eu tenho que ler para eu aprender. E se eu aprendo algo, eu não posso reter. Eu tenho que transbordar. Se eu transbordo, aquilo ali vai fazer efeito na vida de alguém. Mas se eu retenho a informação, eu não peguei o código. Porque eu me torno uma pessoa que recebe e não transborda. Eu estou cheio de entulho. Santo é o Senhor. A quarta lição. Ele teve atitude. Ele perseverou e teve a atitude de gritar. Ele gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Aí o menino, cala a boca, menino, fique quieto aí. Aí ele foi lá e gritou de novo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor parou. Glória a Deus. Tem momentos que não é para você gritar no físico, não, viu? É para você persistir na oração. Glória a Jesus. Quando você persiste na oração, Ele vai te ouvir. Ele vai se apresentar para você. Santo é o Senhor. Então vamos para a capa. A capa é algo do seu passado, que representa a sua miséria, algo que te prende no seu passado, algum medo, alguma angústia, alguma decepção. Isso é a sua capa. E para você ir diante de Jesus tem que soltar essa. Se você não soltar, não recebe o milagre. Para receber o milagre, tem que soltar a capa. Tem que ressignificar para ir até Ele. E quando você está cheio de adereços, você não consegue chegar até Ele porque tem muita coisa sobre você. Tem muito fardo sobre você. E que tem muito fardo, até a andada é dificultosa. É arriscado tropeçar no meio do caminho. Então tem que soltar a capa. Aleluia. Então quando a gente reconhece que tem uma capa de que é uma autoridade que recebeu, só que essa autoridade não é autoridade que muda a sua vida, porque quando surgem os profetas não tem mais capa. Do Novo Testamento, tá? No Velho Testamento tem capa, porque capa representava autoridade naquela época. Mas essa capa que ele recebeu é capa de maldição. Você compreende isso? Chega à frente aí. A segunda coisa que a gente aprende sobre a capa, uma coisa que era apegada a ele. Então tem coisas que você precisa se desapegar. Aquela capa foi do pai dele. Tinha um emblema do nome do pai dele, Timeu. Como é que eu vou diante de alguém que tem autoridade maior? Uma autoridade que eu reconheci quando eu falei: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu posso ir lá dizendo: eu sou filho de Timeu? Não posso. Eu tenho que ir lá dizendo para ele que eu te reconheço como o Filho de Deus. E como você é o Filho de Deus, eu também reconheço você como meu irmão. Se eu reconheço você como meu irmão, agora eu sei que você tem autoridade. Então tudo aquilo que me prende no passado, eu já deixei na beira do caminho. A sujeira. A sujeira ficou na beira do caminho. Por que ficou na beira do caminho? Porque precisava encontrar o caminho. E quando ele encontrou o caminho, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Saiu da beira do caminho e foi até o caminho. Ele encontrou Jesus. Porque a Bíblia fala: eu sou o caminho. Então quando você reconhece que Ele é o caminho, agora a sua vida muda. Mas é sem capa, tá? E quando leva a capa é problema. 3. Terceira coisa que representa a capa. É um objeto que atrapalha ele correr ou se locomover rápido. Então tem coisas que você vai tentar levar para a próxima fase, que se você levar, vai atrapalhar você correr e vai atrapalhar você se locomover mais rápido. Você vai ter que largar. É por isso que quando Jesus ele passa na beira do caminho, ele fala: me segue. Os caras não contestou: quem é esse homem? Algo dentro deles
eu tenho que seguir ele. Ainda não sei por qual motivo, mas eu tenho que seguir ele. E os caras largaram as profissões deles e começaram a seguir o Messias. E começaram a ver ele fazer milagres e começaram a compreender: esse é o Messias. Esse é o filho de Davi. Esse é aquele que vai reger a nação com um cetro. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Então a Deus. quarta coisa, devemos renunciar essas coisas para nos aproximar de Jesus. Tem coisa que você vai ter que renunciar. Por isso que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então vai se negando até chegar no caminho. Você compreende isso? Faz sentido? Quinta coisa. E Bartimeu, depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus. Ele não foi embora. Ele seguiu Jesus. Então isso é um reconhecimento de gratidão. Tem pessoas que são curadas e vão embora. Que é aqueles 10 leprosos. Um resolveu voltar atrás. Não, eu vou voltar lá porque eu era leproso. Mas Jesus me curou. E Jesus vai lá e pergunta: cadê os outros coleguinha? Não tem lá coleguinha não, tá? Cadê os outros 9? Só você voltou? O que é que Jesus está ensinando ali? Gratidão. Só você reconheceu? Só você entendeu? Você entende? 10, 9 tinham cegueira espiritual. O que tinha cegueira física, por mais que ele enxergava no físico, mas ele entendeu: não, eu era leproso e lepra só cura com profeta. Porque foi passado de uma geração para outra, que onde tinha um profeta, o profeta designava uma direção e a lepra saía. Quando você vai lá para Naamã, o que aconteceu com Naamã? Todo mundo conhece a história. Ele desceu, deu 7 mergulhos. Não curou no primeiro, nem no 6º. Foi no 7º. Porque o 7º é a perfeição. Você entende isso? A mensagem é o cego de Jericó, né? Rei da glória. Então você entende o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devemos ser seguidor de Jesus e não admirador. Os admiradores, eles ficam na beira do caminho. Então essa passagem é uma passagem forte. Uma passagem que você começa a entender que Jesus, ele continua operando milagres. Mas eu preciso reconhecer que preciso soltar a capa. Amém. Então a paternidade, ela te liga ao Criador. Paternidade é o sangue que está estampado sobre você. É o sangue de Jesus. Essa paternidade é que te dá acesso a você entrar no reino espiritual. Essa paternidade é que te faz você caminhar no céu quando for arrebatado e o anjo não botar você para fora. Glória a Deus. Santo é o Senhor. É por isso que quando alguém é arrebatado até o céu, encosta um anjo. Todo mundo que você ouvir contar uma história: ah, eu fui arrebatado até o céu. Ou Jesus encostou do lado dele, ou um anjo encosta para mostrar o caminho. O que é que tem que mostrar para ele. Mas geralmente é um anjo que é o próprio Jesus, né? E quando ele volta, que Deus permite ele voltar, aí ele dá o recado para a igreja: e eu caminhei com Jesus, eu fui no céu, depois fui no inferno e tal. Tem coisas que é interessante ouvir, mas tem coisas que não é interessante ouvir. Porque vai da sua maturidade espiritual. Você tem maturidade para ouvir certas coisas, então você pode ouvir. Se você não tem maturidade que vai sair correndo, não ouve.
Porque tem gente que não tem maturidade. Porque é bebê, não quer crescer, quer tomar guti-guti, quer tomar gagal. Aí Jesus vai lá dar umas palmadinhas de leve, vai meu filho. E só que Deus ele está chamando para que nós venhamos crescer cada vez mais. O cego, ele era cego. Ele era um cego que enxergava. Ele está nos chamando para um despertar. Nós precisamos enxergar. Amém, glória a Deus. Nós precisamos compreender certas coisas. Nós precisamos entender sobre a autoridade. E quem tem autoridade sabe discernir as coisas. Quem não tem autoridade não discerne nada. Quando você vai para a parte de José, José ele foi perseguido. José foi caluniado. José foi vendido. José recebe túnica. Santo é o Senhor. E por causa de uma túnica que ele recebe, que ele está recebendo uma autoridade, que o pai era apaixonado por ele, os outros irmãos ficaram com ciúme. Nem o pai compreendeu o mistério que Deus tinha com ele. Nem os irmãos. E se levantou um ciúme. Levantou-se uma inveja. E José foi vendido. Então, haverá coisas que vai ocorrer na caminhada, que vai ter ciúmes, vai ter inveja. Vai ter inveja do dom que você tem. Vai ter inveja da oração que você tem. Vai ter inveja da forma que você toca, da forma que você faz algo para Deus. Vai ter inveja. E por causa dessa inveja, haverá perseguição. Quem tem unção será perseguido. E quem não tem unção, você vai perceber algo. Ele continua tocando o barco. E ele continua feliz. Mas se você olhar para ele, você sabe que não tem autoridade. Porque quem tem unção, tem autoridade, consegue ver coisas que o outro não vê. Você entende isso? Se você é perseguido, você tem uma patente sobre a sua vida. Uma calúnia que se levanta contra você, você tem patente. Você tem autoridade para entrar e sair. E por isso que se levantam algumas coisas na nossa vida. Porque o homem, ele precisa discernir para onde ele vai. Porque se ele discerne aonde ele está entrando, ele já começa a ficar na comunhão. Eu fui em tal lugar, eu vou para tal lugar. Aí eu vou rindo, eu já começo a ficar mais sério. Porque algo vai te despertar. Não, eu tenho que ficar na comunhão. Eu não sei onde que eu vou entrar ali, eu não conheço esse lugar, estou indo pela primeira vez, eu vou de dente aberto, eu vou mais plantado. Quem está de dente aberto não enxerga bem. Mas quem está com o dente fechado, a boca fechada, vai ver coisas, vai ouvir melhor e vai discernir o ambiente. Se o ambiente mudar, não mudou por nada, mudou porque você entrou lá. Por que mudou porque você entrou lá? Porque você tem que ter sua identidade o quê? Firmada. E sua identidade só é firmada baseado naquilo que você entende quem você é. Você viu a palavra? A palavra falou sobre paternidade. Se existe paternidade, você é filho de alguém. Não é do pai físico não, tá? É do pai espiritual. Você é filho de alguém. E esse alguém, ele tem que confirmar a sua entrada e a sua saída. Está na Bíblia assim? A sua entrada e saída. Está escrito, né? Então quando você sabe o que está escrito, você começa a entender. Tem alguém pisando junto? Por isso que o lugar mudou. Por causa da autoridade que tem em você. A autoridade. Quando você entende isso,
tudo vai começar a se mover para te beneficiar. Quando você não entende, tudo começa a dar errado. Porque você não consegue mexer no mundo espiritual. Essa mensagem já mudou, tá? Por qual motivo? Eu não sei. Só receba a palavra. Então a autoridade é que nós cristãos precisamos ter. Eu não posso andar de dente aberto o tempo todo. Eu tenho que andar vigilante. Porque tem alguém que caminha junto comigo. Tem alguém dentro de mim. E esse alguém é o Espírito Santo. Ele que vai te dar o discernimento. Ele que vai te dar o entendimento. É Ele que abre a sua mente para você resolver um problema. É Ele que faz você fazer uma oração para algo favorecer o seu benefício que você for buscar. Aí às vezes você entra no lugar, aí tem gente que passa lá o dia todo. Tô acabado. Bem feito. Porque você é lerdo. Porque se você sabe quem você é, você chega num lugar e começa a falar com Deus. Deus, move alguém, começa a fazer alguma coisa, faz um ribuliço, eu preciso sair daqui mais cedo. Eu tenho outra missão para fazer. Aí daqui a pouco alguém passa. Você está pensando em tal coisa, né? Me ajude. Aí a pessoa começa. Daqui a pouco, ó, você saiu mais cedo. 9, 10 horas, você deu linha dali. Aí você, glória a Deus. Aí você já começa a ficar contente. Esse negócio funciona. Quando eu ia trabalhar, aí eu saía, às vezes eu estava um pouco atrasado, aí eu saía. Falei assim, ó, pai, quando eu chegar de junto da sinaleira vai fechar. Aí eu vou atravessar, tem um tempo de chegar lá do outro. Quando eu botar o pé de junto da outra lá, vai fechar e o buzu vai encostar. E acontecia. Atravessava, andava, atravessava outro buzu, São Joaquim, dava linha. É conversar com o Pai, as coisas se movem quando você sabe quem você é. Você ia trabalhar, daqui a pouco começava a chover, um pé d'água, tudo fechado. E você lá nos Cafundó do Judas, como é que você tem que resolver o problema? Vai voltar outro dia? Não, vamos falar com Deus. Deus. Eu olhava para o desenho, olhava para o relógio, eu preciso de 3 horas. Depois que eu entrar, quando bater a porta, pode chover, não tem problema. Fazia os... Não, que você não pede, não, só 3 horas. E aí adiantava meu lado, eu media, e olhava pro relógio, acabei 10 minutos mais cedo, né? E entrava pro carro. Quando eu fechava a porta, daqui a pouco, tchá, tranquilo, agora eu vou dormir, Senhor. E vim embora. Imagine você estar lá no meio do mato, rapaz, trabalhando. Você viajou 2, 3 horas de relógio. E aí você tem que fazer mais 3 horas para voltar. Você vai fazer o quê? Vai ficar calado? Tem que falar com Deus. Então aprenda que se você conversa com Deus, as coisas se movem para você. Tem hora que você vai falar com a boca e tem hora que é só na mente. Comece a falar com Ele. Na mente. Pai, isso. Uma vez tentaram botar medo na gente. Ah, nesse lugar lá tem assalto. Eu falei, mas o ladrão se converte. E se ele vir, ele não enxerga nós, ainda vai dar bom dia. Rapaz, você é doido, né? Eu falei, não, sou filho do Criador, vai dar certo. A gente ia para fazer o serviço, os caras, bom dia, e ia embora. Se fazia o serviço, dava a linha. E aí, teve algum assalto? Não, lá os caras dão bom dia, pô. Só isso. Então você tem que saber quem você é, não importa onde que você vai. Você tem que saber que você é filho do rei. Se você é filho do rei, você também é príncipe. Mas não se acha demais não. E a gente fica empolgado. Não pode. Então, amados, aprenda isso nessa noite. Por mais que a Bíblia mostre 3 evangelhos para falar ou de 2 ou uma pessoa, não quer dizer que a Bíblia errou. 2 foi mais preciso. Só falou do milagre que aconteceu. E 1 andou com Jesus. Ele viu o negócio. Então, quando Mateus ele relata,
Mateus ele vai relatar a genealogia de Cristo. Logo no começo, Mateus 1. Toda a genealogia de Cristo. Lucas, ele vai falar sobre paternidade. Ele vai falar também sobre a genealogia. Mas aí vai para outro quesito. Mateus já descreve as 14 gerações. Então você entenda isso. Então se tem duas Jericó, tem a nova e a velha. Não é para você ficar se atentando muito a esse detalhe da cidade. É só para você se ater que existe duas Jericó. Por isso que Jesus sai de um lugar e entra no outro. E quando ele sai de um lugar, a Bíblia fala que ele saiu de Jericó e o outro está saindo já fora. Lucas e Marcos vai falar que já está fora de Jericó. Já Mateus já disse que está saindo. Então é como se quem está saindo de dentro de Jericó. Pronto. E os outros já estão dizendo que já está mais fora. Você entende isso? Então a Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante. Ela não erra. Só que tem detalhes que um conta melhor do que o outro. Por isso que você vai ver que Mateus não vai falar o nome dele. Falou aí? Não falou. Mas Lucas já diz o nome. E Marcos já disse que era mendigo. Detalhes. Um diz que tinha 2 cegos na beira do caminho. O outro já fala que o nome dele era Bartimeu. E o outro diz que tinha 2 cegos mendigando na beira do caminho. Características. Você entende isso? Então, nós precisamos entrar no caminho da salvação. Cristo ele quer salvar a nossa alma. Ele quer que a gente leve mais pessoas para o caminho. Porque quem fica na beira fica apaixonado. Pô, Jesus vem ali, né? Pô, Jesus fez tal coisa, né? Mas na vida dele não muda, porque ele está na beira do... Mas quem está no caminho tem milagre. Quem está no caminho, que está orando, está tendo intimidade. Por isso que tem que orar. Você vai orando, vai tendo intimidade. Você vai orando, você vai tendo um relacionamento. Você fala com ele, tem mais. Ele tem compaixão por você. Pô, fulano falou comigo. O meu filho mandou um áudio. Não acha que você vai gravar o áudio e você vai mandar lá para cima, não? Que lá não é nuvem para você ficar anexando arquivos. Você mandou o instrumento da sua voz como áudio. E ele ouviu. Ele ouviu a sua voz, ele ouviu o seu louvor, ele ouviu a sua adoração. Ele ouviu que você bateu na porta, que você persistiu, ele ouviu que você acordou de madrugada. E esquentou. Né? Você entende isso? Ele tem saudade de ouvir a sua voz. Quanto mais você ora, mais relacionamento você vai criando com ele. Você acha que vai ter milagre quando você fala, pai, estou orando por fulano de tal. Eu sei que o Senhor é capaz de curar. Você acha que ele vai lhe deixar em falta? Aí não, porque é para você ficar mais empolgado, mais feliz. Pô, orei ali, Deus respondeu a oração. Aqui ele vai criar o que em você? Bagagem. Pô, em tal lugar assim, Deus fez um milagre. Aí a pessoa falou, eu queria lhe ver. Eu quero lhe ver, pô, vamos lá em casa que você fazer uma oração por mim. Aí você está naquele dia que você está triste. Naquele dia que você não se acha uma pessoa muito importante. Naquele dia que o inimigo está ali no seu ouvido dizendo que nada, você é fraco, é pecador, você está assim meio desvirtuado. Aí o cara, não, eu sei que tem autoridade na sua vida. Aí você vai para o céu, obrigado. Aí você ali agora é o desafio. Que desafio é esse? É o desafio de aumentar a sua fé de novo. É o desafio de você compreender. Ele reconhece a minha voz. Porque eu estava perto de desistir. Eu estava perto de voltar atrás. Eu já não estava mais acreditando em mim mesmo. Toda vez que você acreditar em você está em sérios problemas. Toda vez que você não confiar em você, você ainda está indo bem.
que toda pessoa que confia em si mesmo em relação ao mundo espiritual está com problema. Porque ela é orgulhosa. Ela se acha que já sabe fazer. Aí se chama, uma palavra bonita, né? Performance. Show. Quem sabe fazer performance é artista. Você não é artista. Você é filho do rei. Quem é filho do rei tem humildade. O cego teve humildade ou não teve? Quando ele tira a capa, ele está dizendo o quê? Eu tenho humildade para chegar diante dele. Eu tenho humildade para me desprender de toda a mazela que eu carreguei até o dia de hoje. Eu tenho humildade para reconhecer que ele tem autoridade para tocar em mim. E se ele tocar em mim, eu só falar uma palavra, alguma coisa vai ocorrer. Mas eu creio, eu confio. Você percebe que nesse Jesus não botou uma pegadinha? Começa a pegadinha, não cuspiu no olho do rapaz e mandou ele lá no tanque de Siloé, não. Ele falou o quê? Vê. Então vê. Uma palavra foi o suficiente para os olhos abrir. Pegou? Uma palavra. Se você ouvir a voz dele, uma palavra é o suficiente. Uma palavra. Uma palavra muda a sua vida por completo. Uma palavra. Agora imagine você dar uma palavra para uma pessoa e a vida dela mudar por completo. Então tenha responsabilidade na palavra que sai da sua boca. Em vez de ser amaldiçoar, você abençoa. Vai lá, Deus lhe abençoe. A pessoa até lhe feria, mas Deus lhe abençoe. É melhor se abençoar, porque quando se abençoar ela, a Bíblia diz que você será abençoado. Por que isso? Mas onde é que está isso? Ele manda amar o seu próximo como a ti? Pronto. Se você ama o coleguinha, você está se amando. Mas porque o coleguinha me ofendeu. Deus abençoe, meu querido. E se afasta dele. Porque isso é um princípio espiritual. Quando você aprende, entende, você deixa de amaldiçoar. Você agora abençoa. Seja abençoado. Vou orar por você. Não foi você que falou. Aí não foi você. Simples. Porque tem hora que o inimigo fala e você acha que foi a pessoa. É por isso que nós temos que orar. E a Bíblia fala que em Efésios temos que orar todo tempo. Mas eu vou passar o dia todo orando, eu vou virar freira. Mente. Você está ali trabalhando, daqui a pouco, pai, estou aqui, viu? Você sabe que eu te amo, né? Mas eu preciso do Senhor. Estou cheio de falha, rapaz. Minha vida está assim, está assado. Mas eu preciso do Senhor. Pai, estou com um problema aqui, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me dê uma direção, me dê uma ideia, me ajude. Só não fique esperando ele tocar em você. A não fazer que nem o rapazinho, na busca do Espírito Santo, tá lá com o olho fechado. Aí o pastor passa desesperado, toca nele, ele, amém. Não caia nessa área. Para você não ficar achando que ele tocou em você. Quando você sabe que ele tocou em você, é por dentro. Alguma coisa muda por dentro de você. E quando você compreende essas coisas, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna mais compreensivo. Você vai amar mais. Você vai respeitar mais. Você até pode ficar revoltado. Mas você segura a língua. Mas tem que segurar a língua. Porque a benção e a maldição está na ponta da língua. Às vezes quem está tentando armar a boca é Satanás. E se naquele dia você adorou e você não teve discernimento e o Espírito Santo não travar a sua língua, você pode sobrar. Você pode morrer. Mas é o morrer no físico, tá? Não é mais no espiritual, é no físico. Porque hoje o coração é terra que ninguém passeia. E o único que consegue discernir o coração de alguém é só o Espírito Santo. Então por isso que tem hora que a gente vai ter que fingir demência. Fingir que é lerdo. Dar uma desentendida. E sair de perto.
Porque tem a ver com a sua salvação, tem a ver com a sua vida, tem a ver com os projetos que não podem ser embargados. Então não fique na beira do caminho, que quem fica na beira do caminho é lixo. Você foi chamado para andar no caminho. Toda vez que você estiver andando na estrada, olhe para o meio do caminho e procure lixo. Não tem. O vento espalha para a beira do caminho. Observe isso. E depois você vai lá em Mateus, leia de novo o cego de Jericó e você vai me dizer se não faz sentido. Faz sentido. Ele está te chamando para andar no caminho. O caminho. Siga o caminho. A Bíblia fala que você não deve nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É para seguir reto. Segue reto. Se vai ter altos e baixos, continue andando. Que vai ter dias que você vai estar lá embaixo. É aquela descida de ladeira que você vai, ó. Aí tem hora que você vai pegar uma rampa de novo. Pô, tô bem, né? A oração bateu certo nessa noite, né? É na hora que você tá subindo, ó. De novo. Subindo. Que você andou reto, mas tem alto e baixo. É para você não ficar empolgado. Você saber que vai ter sempre altos e baixos na sua vida. Quando está baixo, é a hora que você está preocupado com a sua espiritualidade. Está preocupado com a sua vida. Quando sobe demais, aí você, não, Deus está comigo. É porque você passou aquela fase ruim e agora você está entrando na fase boa. É a fase boa que você vai sentindo Ele mais perto de você. Você vai entendendo que Ele está contigo, mas lá na frente vai ter o cume que desce de novo. Que é para não se empolgar, para voltar a jejuar, para voltar a bater na porta. É para você voltar a louvar. É para você continuar mandando som para Ele, para que o céu venha entender e compreender. Tem alguém me chamando. Porque quando você está no caminho e você clama, Ele ouve. Amém, glória a Deus. Ele ouve. Toda vez que você clamar, Ele vai lhe ouvir. Mas tem hora que você vai ter que persistir. Então aprenda com o cego de Jericó. Ele persistente. Ele persistiu, ele perseverou. Ele teve atitude, ele gritou. Então vai ter momentos que você vai ter que dar aquela perseverada. E aí as coisas vão começar a se aproximar de você de novo. E de novo. E de novo. Não se preocupe com quem vai ficar na beira do caminho. Deixa ele lá. Quer ficar na beira do caminho, o problema dele. Siga o caminho. Glória a Deus. Siga o foco. Eu tenho que salvar minha alma. Amém. Santo é o Senhor. E você tem que reger sua casa. E se você rege sua casa, é você que é a autoridade da casa. Se ninguém está regendo a casa, você rege. Porque se você reger, você é a paternidade do seu lar. Não deixe a responsabilidade para outra pessoa. Assuma o bastão. Glória a Deus. Se alguém não tem espiritualidade, tem alguém que não tem visão, não entende as coisas do reino, peça a Deus para te dar. Segure no bastão. Pegue o bastão e segure. Pai, eu não entendo muito, mas se você me der o bastão para eu segurar, eu vou reger minha casa. Glória a Jesus. Mas para reger a casa, você lembre, vai ter que ter humildade. Você vai ter que se desprender de muita coisa que lhe magoou. Muita coisa. Que é para você ter humildade o suficiente. Que para ele te fazer forte, você já teve que passar algumas privações. Quando você encontrar alguém que vai querer soltar o bastão, você vai dizer, não, eu já passei por isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Lê a sua Bíblia. Ore. Está orando quantas vezes? Só oro uma, ore duas. Se vai andar 3, ele não faz. Você manda 2. Ore mais 2 vezes. Aí daqui a pouco ele vai falar de novo. Tá, e aí, como é que tá? Eu estou orando 2 vezes, já melhorou um pouco. Então agora ore 3. Porque já vai dar o quê? Vai melhorar. Rapaz, recebeu uma revelação ali. Compartilha, vaza. Aí ele vai compartilhar. Você aprende com ele, daqui a pouco você já
tem uma clareza daquilo que foi compartilhado, daqui a pouco faz o quê? Tem uma mesa preparada Amém. Glória a Deus. diante de vocês. E essa mesa preparada é o banquete que vai recebendo um download no seu espírito. Agora imagine você e sua casa, todo mundo compartilhando o banquete desse download, Glória a Deus. dessa revelação caindo assim. Aí tem hora que você vê que empolgou demais, você para. Porque tem hora que para você desenrolar o rolo, tem hora que vai levar 3, 4 horas. Para você discernir o que Deus falou com você. E às vezes vai ser fração de segundos. E essa fração de segundos pode escrever o que eu estou lhe falando. Se você começar a entender sobre a palavra, e ele falou uma palavra para você, você vai levar 3 horas. Escrevendo. Depois você me fala se não foi isso aí. De 3 a 4 horas ali. Uma só palavra. Uma só palavra de 3 a 4 horas para você desenrolar o que ele falou com você. Agora preste bem atenção. E Samuel? Uma casa que estava desordenada. Deus vai lá e aparece para quem? Para uma criança. O choro de quem? De Ana. Ana foi lá e fez o quê? Eu vou entregar Samuel. E entregou para o profeta. Quando entregou para o profeta, aquela criança agora já está dormindo aonde? No santuário. Por ela dormir no santuário, Deus agora não quer mais falar com um profeta que está velho. Já está com a visão cansada. Deus aí tem que preparar quem? Samuel. Só que Samuel tem que saber discernir a voz. Samuel, Samuel. Só que tem um detalhe que eu aprendi hoje. E que detalhe é esse? Se Gil que está regendo o sacerdócio e eu que sou uma criança recebo a revelação e falo para Gil que a revelação que eu recebi, Gil vai acreditar? Eu sou criança, Gil é mais velho. Gil não vai acreditar. Mas o que Deus fez? Samuel, Samuel. Aí Samuel corre para onde? Corre lá para Gil. Aí Gil tá lá. Eu não lhe chamei não, rapaz. Aí volta. Aí vai lá. Samuel, Samuel. Aí vai para onde? Corre lá para Gil. Aí, segunda vez. Não lhe chamei não. Pode voltar a dormir. Aí vem a terceira. Samuel, Samuel. Aí corre para onde? A Gil. Aí Gil já entendia sobre a voz de Deus. Aí Gil agora houve um despertar. Aí falou, ó Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você chega assim e faz assim, ó. Diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. O bastão foi passado. Agora Gil crê que quando Samuel receber a revelação, Gil agora não vai bater o pé. Gil agora não vai desdenhar, nada, que nada. Uma criança, você ouvindo a voz de Deus, nada. Agora Gil nem dorme mais. Por que Gil não dorme mais? Porque Deus agora não falou diretamente com Gil. Deus está falando com Samuel. É uma criança. Pô, Deus está falando com Samuel, não está falando comigo. O que falou com ele? Tu entende agora? Aí Samuel já sabe, né? Qual é a palavra que fala para a voz continuar falando. Aí gritou. Deus fala, Samuel, Samuel. Ele fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele agora já se bota na prontidão para ouvir, né? Aí Deus não deu aquela enrolada, né? Ele não deu uma volta. Ele já falou direto, preciso. Estou te levantando como um profeta. Eu vou te colocar no lugar de Eli. Os filhos de Eli estão fazendo isso, foi passando a direção. E eles vão morrer na batalha que eles vão. Tudo isso. Tudo se cumpriu. Quando Eli, antes de sair do reinado dele, de profeta, de um sacerdote, de um juiz, ele já avisa toda a circunvizinhança. Ó, Samuel, que é criança,
Deus está falando com ele, viu? Por isso que todo Israel começa a entender que Deus fala com Samuel. Aí o que Samuel faz? Samuel vai lá, tira todas as jurisdições que existem quando ele começa a reinar e deixa só ele como juiz daquela nação. Deus está te chamando para você ser juiz da sua casa. Amém. Glória a Deus. Ele está te chamando para você ser juiz nessa nação. Ele está te chamando para você reinar no tempo de escassez. Ele está te chamando, está te preparando para que você saiba ouvir a voz dele. Santo Deus. Você precisa ouvir. Ontem eu terminei o treinamento, eu fui ouvir uma administração de Luiz Hermínio. E para a gente encerrar aqui. E eu vi algo interessante. Ele era ex-traficante. Foi levantado como pastor naquela localidade. E ele estava querendo ir embora. Porque todos os bandidos estavam entrando aonde? Na igreja dele para ouvir uma palavra. Porque ele já teve com aquele mesmo grupo de pessoas. E aí que ele começou a deixar ele apreensivo. E aí ele falou, vou embora, vamos para os Estados Unidos. E aí ele pega o avião, já comprou passagem, já tinha uma cota de dólar, era para ficar 40 dias. Aí a esposa dele dormiu. Ele foi lá, pegou um sonzinho, botou no ouvido e aí fechou os olhos e foi dormir. Aí Deus começou a falar, ô Luiz, se você for para os Estados Unidos, Luiz, lá eu vou te abençoar. Lá eu vou lhe fazer grande. Lá onde você pisar eu faço você prosperar. Foi falando com ele, mas Luiz, se você ficar no Brasil, Luiz, eu vou lhe botar como uma voz profética no Brasil. E todos os estados vão começar a ir para a localidade. Eu vou levantar você. E ele começa a chorar. Aí a esposa acorda e fala assim, Deus mandou a gente voltar, né? Ele foi. Aí passou 7 dias, ajeitou tudo, deixou tudo bonitinho. E aí volta pro Brasil. Passa o tempo, Deus vai lá e levanta ele como um profeta. Um dos profetas dessa nação. Glória a Deus. Então você tem que ouvir a voz de Deus. Às vezes você vai tentar fugir. Mas por mais que você queira fugir, ele vai fazer você voltar. Mas se você escolher voltar. Por isso que Jonas ele não obedece. Jonas vai embora. Mas depois ele teve que voltar. Você entende isso? Fique no caminho. Fique no lugar que Deus falou para você. Não saia. Tá difícil? Fique. Porque se você fica, se você ouviu a voz de Deus, Ele te abençoa. Pode demorar um pouco, porque Ele está te estruturando. E a estrutura ela não começa de cima, ela começa de baixo para cima. Glória a Deus. Que ele primeiro ele apila bem direitinho. E quando ele apila todas as estacas, deixa tudo certinho ali. Daqui a pouco você vai ver um prédio subir. Grande, Glória a Deus. bonito e vistoso. Glória a Deus. Com vários andares. Mas as pessoas não lembram das estacas que coloca. E vem o equipamento e faz assim, pá, e vai descendo aquele ferro, pá, e vai descendo aquele ferro, pá, e vai descendo aquele ferro, pá, e vai descendo o ferro. A gente não lembra. Mas Senhor, mas está doendo, é assim mesmo, pá, eu lembro desse barulho. Ele está te ficando no lugar. Você vai ver muitas pessoas caírem, mas você não cai. Você vai ver muita gente desistir no caminho, mas você tá o quê? Pá. E quando surgir, aí agora existe aquelas estruturas pré-moldadas, né? Que sobe rápido. Depois que ajeita, faz o pilar principal, ajeitou bonitinho, só vem aquelas paredes que vem o equipamento e joga. Tem coisa agora que só faz agora com janela. Aquela janela de vidro que encaixa. Vai encaixando. Quando vai ver, tá tudo bonito. Tudo tá feito. Daqui a pouco fica aquele arranha-céu
top. Isso é falso. Pode cair. Não cai não, isso é engenharia, modernidade. Quando Deus faz, é perfeito. Amém. Você às vezes não entende, mas é perfeito. Eu estou seguro em uma palavra que Deus falou para mim. E eu estou esperando. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai ocorrer, é por isso que de vez em quando a gente dá umas esbravejar. É a porrada. Pá! Que a gente recebe. Porque ele está ficando a estaca para levantar a estrutura que será destaque. Quando passa, Aleluia. as pessoas vão saber aquele ali é homem de Deus, aquela dali é mulher de Deus. Santo é o Senhor. É por isso que hoje você não entende as porradas que você recebe. Porque se você está aqui até hoje, é porque ele está te ficando Amém. com as porradinhas. Pá, dói. Pá, dói. Ai, ai. E como dói. Porque se você tivesse solto, você já tinha o vento que passa, você já tinha ido embora. Mas toda vez que você passar próximo de uma construção, observe aqueles equipamentos gigantes e um negocinho que vem e bate. É. Você entende? Na igreja dos mormons. O nome daquele equipamento é batistaca. Você entende isso? Todos entenderam essa palavra? Amém. Chega Glória de a calor Deus. agora. Passeou aí. É só agradecer a Deus. Deus que é bom, né? Curou. Se o curou entender, tá tudo certo. É isso. Essa é uma palavra que a gente acha que ela é simples, né? Ah, o cego de Jericó e Deus curou e pá, deu linha. Aí você vai lá, passa tempos e mais tempo, lê de novo. Aí o cego de Jericó, pá. Aí você vai lembrar do outro cego que faz o barro, passa o lodo nos olhos. E aí fala, vá até o tanque. Aí o cara vai até o tanque, né? Como é que chega lá? Como é que ele sabe a localização do tanque certo? Se ele é cego, aí ele vai pela parede, tocando e deve perguntar a alguém, né? Tô perto? Vai chegar lá. Vai quando volta, aí Jesus ainda está esperando. O engraçado é isso, Jesus faz a pegadinha e ainda fica esperando. E aí você está enxergando o quê? Ah, eu tô vendo homens como árvore. Tá desajustado. Passou de novo. Vai lá de novo. Aí o cara vai. Quando ele mexe na água que volta, Jesus está esperando de novo. E agora, como é que você está vendo? Ah, eu estou vendo homens normais. Está configurado certo agora. Por quê? A Bíblia fala que nós somos como árvores plantadas. Então, quando a visão dele é a primeira vez que abre, não é que Jesus fez errado. Abriu para ver como árvore. Pegou? Amém. Quando ele ajusta de novo, aí você vai ver gente normal, com braço, perna, tudo bonitinho. Porque se você olhar como árvore, você vai ver fruta. E você não pode ver fruta, você tem que ver gente. Senão você corre doido. Tem gente que não tem estrutura para isso. Olha, tem gente ali andando ali, ó, com aqueles galhos assim, tá? Vai sair correndo, meu amigo. Aí o Juliano vai fazer o quê? Vem cá, meu filho. Vai meter um bracelete branco. Injeção, tome. Toma um pouco. Então você não pode passar por isso. Você tem que ver certo. Ver corretamente. E quando você enxerga do jeito correto, as coisas melhoram. Então não desfaça do seu irmão, porque ele é como árvore. Tem árvore que vai ser plantada em lugares secos, não vai dar fruto. E tem árvore que vai ser plantada na beira do rio Amém. Glória a Deus. e vai dar fruto. Então seja essa árvore que foi plantada na beira do rio, que não vai faltar água. Amém. Glória a Deus. Você vai estar ligado na fonte. E se você está ligado na fonte, tudo dá certo. Pode até começar a dar errado um pouquinho, que é para estimular a sua fé. Tem que orar mais, meu filho. Vai lá. Deu errado, ore mais. Aí você ora mais um pouquinho, daqui a pouco dá certo. Aí você fica contente, aí já conta uma obra.
É a gratidão, aí Deus vai lá, tem crédito. E um homem sem crédito é problema. Todos compreenderam, né? Vamos encerrar essa palavra e dizer que Deus é bom. Isso aqui